Pode sentar. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus tem coisas maravilhosas para fazer nessa noite. Deus é bom. Eu dei um nome aqui para a pregação, né? Não tema, confie em Deus. Foi o tema, né? O título que eu dei aqui. Eu queria que você abrisse em Isaías capítulo 31. Isaías. Se você não tiver Bíblia, nós temos umas Bíblias aqui, tá? Aqui na frente. Você pode pedir, o Ricardo vem e pega, te entrega. Alguém precisa de Bíblia? Levanta o braço aí se você precisa de uma Bíblia. Daniel, você pega. Isaías capítulo 31. Nós vamos ler um versículo, mas você deixa marcado, que a gente depois vai usar novamente. Então deixa marcado a sua Bíblia nesse capítulo, tá? Nós vamos ler mais versículos desse capítulo. Então Isaías 31, nós vamos ler só o primeiro, tá? Diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, eu te peço, Pai, venha sobre nós, o Teu Espírito Santo nos revela, nos traz, Senhor, uma mensagem direta ao coração, que nós possamos agora abrir o coração para Te ouvir, Senhor. Que seja uma noite maravilhosa na Tua presença, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos, Pai. Que seja assim, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Você está contente com aquilo que você tem ouvido? O que está acontecendo? Você está contente com aquilo que você está vendo acontecer à sua volta? No Brasil, no mundo? Você está contente com isso? Você está satisfeito, está tranquilo? Você, por exemplo, está com medo da inflação, perdeu o controle, como já foi há muitos anos atrás, as pessoas que têm mais de, 30 e poucos anos, 40 anos, viram, né, uma inflação chamada inflação galopante. É uma inflação terrível. Talvez você que não conheça, não sabe o que é isso, né? Mas nós que passamos por isso, que tivemos que sair correndo, quando recebi o salário, saía correndo para o supermercado. Eu morava nessa época na Tijuca, ali na Paula Souza, era Maracanã, né? Morava na Paula Souza e eu me lembro que tinha um supermercado, eu acho que o nome era Superbox, não tenho certeza. Ali na rua do Canal, perto da igreja de Santo Ildefonso, uma das duas coisas. E ali então, perto de uma estação de metrô, ali tinha um Superbox ou algo similar a isso. E eu me lembro que eu ia com a minha esposa lá, saiu o salário e todo mundo fazia isso, a maioria das pessoas. Ia lá e comprava os alimentos, porque naquele dia era melhor. Então gasolina, né? Você ia, porque ia aumentar, você sabia que ia aumentar sempre. Então, quem já viveu isso, talvez tenha uma noção melhor, né? Do que poderia acontecer. Então, será que isso te assusta? A inflação piorando, a inflação descontrolada, isso assusta você? Será que você fica com receio? Será que isso abala você? Será que isso traz uma insatisfação, traz um desconforto? Que é isso que pode acontecer, né? Sabe, muitas vezes nós nos sentimos sacudidos por essas coisas, de um lado para o outro, sacudidos por essas coisas. Eu queria que você abrisse comigo Efésios 4, deixa marcado lá Isaías,
Efésios 4, de 11 a 15, eu só vou ler a partir do 11 para você entender qual é o assunto que está sendo falado e não pegar diretamente só o versículo. Mas Efésios 4, Efésios está entre Gálatas e Filipenses, tá? Efésios 4, versículo 11, e aí ele explica o porquê dele está falando, né? Diz assim: e ele designou alguns, 4:11, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos, é isso que eu quero que você entenda a ênfase que eu quero dar, né? Que não sejamos como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas. Então isso é uma coisa, ponto, pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, só até aí. Então a ênfase, o 13 e 14, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. As coisas que acontecem, as coisas que nós não controlamos. Então que nós não sejamos levados de um lado para o outro emocionalmente pelas ondas. E aí eu separo porque depois ele fala, né, claramente, né, nem jogados de cá para lá por todo vento de doutrina. Então, a princípio, ele não está falando dos ventos de doutrina, ele está falando de coisas. Que nós vamos enfrentar coisas na nossa vida e essas coisas não podem ficar nos jogando. Uma hora eu estou animado, outra hora eu estou desanimado. Uma hora eu estou resistindo, outra hora eu caio completamente. Então, a gente precisa ter uma maturidade para não ser levado pelas ondas. Muitas vezes nós nos sentimos sacudidos por todo tipo de ataques, dificuldades, doenças. Isso, né? São essas ondas. Quando acontece, muitas vezes nós ficamos com medo. E nem sempre nós reagimos da forma certa. E o que Satanás mais quer pôr em cima do povo de Deus é medo. Porque o medo tira a fé. E o que ele quer é que tire a fé. O que ele quer é tirar a nossa fé. Então, a todo momento, notícias, etc. E aí você tem que ficar maduro espiritualmente. Não pode se deixar abalar por nada. Eu estou falando de coisas gerais e coisas específicas. Alguém, por exemplo, fica entrando com processos contra mim. Eu sou qualquer coisa aí, qualquer autoridade, e a pessoa fica entrando com processos contra mim. Isso não pode me abalar. Eu tenho, sei lá, um vizinho que fica me perturbando, né? Você nitidamente é um homem direcionado para me perturbar pelo nosso inimigo. Isso não pode me abalar. Então, nós não podemos ser abalados por essas ondas, por esses ataques, dificuldades, doenças. E cada um tem as suas, né? Existem famílias que há uma incidência muito grande de coisas ruins, né? Que abalam, e a gente tem que ficar firme. Então, quando acontecem essas coisas, nós costumamos ficar, muitas vezes, nós não paramos para pensar, nós agimos ou reagimos como crianças e não como adultos espirituais, e nos deixamos levar. E essas coisas nos abalam. Então, eu queria que você abrisse agora Isaías 31 novamente. Eu vou ler de novo o versículo 1, e eu vou ler o versículo 3, tá? 31:1 diz então: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros, então no seu poder, na poder que a pessoa tem ou o Egito tem, né? E na grande força dos seus cavaleiros.
mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Passa para o 3. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda, ou seja, o mundo, aquele que do mundo lhe ajuda, tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. É uma palavra dura, mas é uma palavra sincera. Quando nós buscamos ajuda no lugar errado, nós estamos sendo condenados por isso. Porque nós precisamos confiar em Deus. E a gente se deixa levar, e esse é o objetivo de Satanás, que a gente seja levado pela onda, que a gente fique abalado, que a gente não fique firme. E o que Deus quer é que a gente fique firme. E aí a palavra aqui, que é dura, a primeira aqui, ai. Quem lembra? Um outro livro da Bíblia, que tem escrito ai. Ai daqueles, tem até um subtítulo. Os ais. Ninguém lembra? Apocalipse. Só uma pessoa. Os ais. Ai daquele, ai. É um termo, bíblico, que denota, que traz para a gente a ideia de uma consequência ruim, que virá, ou uma punição que será aplicada. Ai daquele que fizer isso. E nós, como crentes em Jesus Cristo, nós como cristãos, a gente não percebe que isso é muito sério para Deus, e a gente se deixa ficar abalado. De vez em quando eu enfraqueço, tá bom, mas você tem que reagir, e reagir da forma certa, porque ai daquele que busca no mundo, em vez de buscar em Deus. Então é uma palavra dura, mas a gente tem que ter consciência disso, que esse ai é um ai com uma punição, como algo que não agrada, como algo que vai ser, vai ter uma consequência. Ai dos que buscam no mundo, no Egito. O Egito era um dos símbolos do mundo, Babilônia também e outros símbolos, mas Egito simbolizava o mundo. Então, ai dos que buscam no mundo a solução das suas vidas. Nós temos que buscar a solução das nossas vidas em Deus. Quantas pessoas não estão aqui hoje porque acham que tem que ou trabalhar ou tem que fazer uma outra coisa? Porque não percebem que não é isso. Ai, porque essa pessoa pode se afastar. Essa pessoa, pode enfraquecer cada vez mais. Sabe, nós não podemos recorrer ao mundo. A solução nas nossas vidas não está no mundo. E muitas vezes nós temos essa ilusão de que o mundo tem a força, tem o poder porque tem cavalos. A comparação é essa aqui, Porque tem cavalos, porque tem cavaleiros, porque tem muitos carros. Ele está usando aqui, simbolizando o poder de um exército, A cavalaria era muito importante, as bigas eram muito importantes, Então, se o exército tinha muitas bigas, e no caso do Egito era justamente isso, o Egito tinha muitas bigas, Aquelas carroças pequenas em que os homens iam e lançavam flecha, etc. Então, essa comparação, que o profeta Isaías está trazendo, ai daqueles que confiam na força do mundo, porque tem muitos cavalos, porque tem muitos cavaleiros, porque tem muitas bigas, muitas carroças. Ai dos que não olham para o Santo de Israel. Ai dos que não olham para Deus, quando você tem um problema, seja ele qual for, de doença, que normalmente abala muitas mães, de doença de seus filhos, até problemas financeiros, causas na justiça, você não vê solução. Ai dos que não olham para Deus, quando vem para você esse problema. Ai daqueles que não confiam no Senhor, ou não buscam, a palavra que está, ou não buscam a ajuda do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Os egípcios, diz aqui, nós lemos, não são Deus. Aí está no singular de propósito, Eu vou passar para o plural. Eles não são deuses. O mundo não tem o poder que Deus tem. Então, nós não deveríamos recorrer
Nós temos que viver a nossa vida normalmente, fazer as coisas normalmente, como eu sempre falo. Você tem que trabalhar, você tem que acordar para trabalhar, etc e tal. Você não pode ficar sentado esperando. Mas a sua confiança está em Deus. Se você perder o emprego, você confia que Deus vai te dar outro. Se você ficar doente, você confia que Deus vai te curar. Você vai ao médico? Vai. Mas você sabe, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, uma pessoa que quebrou o tornozelo em várias partes, ela postou, né? Estava cheio de parafusos. E a recuperação dela foi assombrosa. Ela botou os parafusos, mas Deus, ele se mostra para nós. Se mostra sempre para nós. Então, em todas as coisas que nós vemos, né? Tudo que nós pedimos e entregamos de coração a Deus, ele se mostra para nós. Então, aí no final ele diz assim: quando Deus estender a mão, quando ele for punir, né? E aqui a gente entende que essa profecia era para o povo judeu, é para nós hoje, e está se referindo também ao final dos tempos, tá? Porque Deus estende a mão, e quando ele estender as mãos, os egípcios e os que eles ajudaram cairão. Ou seja, nós vamos recorrer ao mundo, o mundo vai cair, e se você confiou no mundo e não em Deus, você cai junto. Então a nossa confiança tem que estar em Deus. Amém? Amém. Ninguém aqui vai cair com o mundo. Amém? Amém? Porque você põe a sua confiança em Deus, ou tem que entender e viver isso. Amém? Amém. É isso que nós temos que fazer. Para mim a questão é bem clara. Para mim é muito claro. Lendo esse versículo, nós vamos ler mais versículos da palavra, mas para mim é muito claro. Não é uma opção. Não é. Esse ai aqui define. Não é uma opção. Eu posso usar os recursos do mundo, né? Eu posso usar os acordos, acertos, confiança com o mundo, com as pessoas. Eu posso confiar nessas coisas ou confiar no Senhor. Não há essa opção. O que nós temos é que confiar no Senhor. Você é cristão? Nem todos. Eu vou perguntar de novo se estava dormindo, não entendeu? Você é cristão? Então você tem que confiar no Senhor. Você tem que confiar no Senhor. Não é uma opção, né? Como eu preguei um outro dia, os milagres na nossa vida, eles têm que acontecer. E eles nos renovam a fé. Eles têm que acontecer. E nós temos que buscar no Senhor. Tem alguma coisa errada? Busca no Senhor. E a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Você vai buscar até o último dia. Eu dou o exemplo de Davi, que até o último dia tentou, até o seu filho, fruto do seu adultério com Betseba, morrer. Ele buscou que Deus não levasse aquele filho que estava muito doente, né? Mas ele buscou até o final. Ele morreu, Davi levantou, não se rebelou contra Deus e continuou seguindo a Deus, tá? Então, seja o que for na nossa vida, você tem que ir atrás da sua bênção. Nós não sabemos porquê, né? Deus dá algumas coisas, outras não. A palavra diz que você tem que pedir, se pedir com fé vai receber, e você tem que fazer isso. Mas, entenda, você precisa confiar no Senhor. Ter a sua vida alimentada por milagres é algo que nos alimenta, e nós precisamos disso. Ai daqueles que... E eu sei de pessoas que não se dizem cristãos e não creem em milagre. É um absurdo na minha cabeça isso. É um contrassenso. Não existe isso. Para mim não existe. A pessoa viver achando que pode simplesmente gostar do que lê, gostar do que ouve e não ter a prática disso. Não é possível para mim. Então, você conseguiu entender que não é uma opção. Confiar em Deus faz parte de nós. Faz parte da nossa opção maior por Jesus Cristo. Então não é uma opção não confiar em Deus.
Não confiar em Deus significa não ser abençoado, porque nós precisamos ser abençoados pelo nosso Deus. Então, faz parte confiar em Deus nós sermos salvos, porque existem, coisas diferentes em relação à fé, mas a fé, existem fés que existem fé aplicada a coisas diferentes, mas na verdade há um conjunto. A nossa vida tem que ser vivida com fé, de fé em fé, como Paulo disse, Então nós precisamos disso. Então faz parte nós sermos salvos, faz parte nós confiarmos no Senhor. Amém? Amém. Porque eu não quero cair junto com o mundo quando Deus estender a sua mão. Quando o Senhor estender a mão, eu quero ser achado, confiando nele. Confiar em Deus significa ter fé em Deus. Significa, como eu falei, ser salvo. Então, faça isso e você terá o benefício que é prometido no versículo 5. Versículo 5 diz assim, 31:5, diz assim: como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. É isso que a gente tem que viver, é isso que a gente tem que crer. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos entender isso. Quando diz aqui poupará, significa tirar do meio do problema, Você está no meio do problema e Deus vai te poupar. Às vezes Deus não poupa, mas você tem que crer que Ele vai te poupar, Ele vai te tirar. Ele só vai deixar você lá enquanto você tem capacidade de resistir. Versículo da palavra de Deus. Nada sobrevém na minha vida maior do que eu possa resistir, se Ele permitir. E aí outros versículos, para que nós possamos crescer, amadurecer. Deus permite que algumas coisas aconteçam, mas na hora que vier algo além das nossas forças, e que não seja mandado por Deus, seja, por exemplo, uma armadilha de Satanás, o que Ele vai fazer com você? Ele vai, poupar, sacar você daquele problema. E Ele só vai fazer isso se você confiar nele. Ele só vai fazer isso se você tiver fé nele. Ele só vai fazer isso se você confiar e estiver. Vamos para o Salmo 91 agora. Se você estiver habitando, Salmo 91, eu vou ler ele todo aqui para você. Salmo 91. Começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui
um salmo profético, né? É um salmo, como eu falei, ele fala para a situação, mas ele também é profético em várias coisas que estão escritas aqui. Ele fala até dos anjos, né? Nos tirando no arrebatamento e etc. Mas o que importa é que nós precisamos confiar no Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Versículo 2. Meu Deus, em quem confio. Se eu faço isso, eu habito no esconderijo do Senhor. Não há meio termo. Não dá. Não há meio termo. Versículo 5 diz: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Isso são situações que você não controla. E você não pode temer. E se você parar para pensar, muitas coisas podem nos atingir. Muitas coisas que hoje estão acontecendo podem nos atingir. E a gente não tem que temer, a gente tem que confiar no Senhor. Então não há opção. Se você confia no Senhor, Ele vai te pôr debaixo das asas dEle. Se você não confia, você não tem fé, ai de você. Nós precisamos fazer isso. Ah, pastor, o senhor sempre está assim em cima, 100%? Não. Mas eu, assim que cai a ficha, né, eu percebo, e graças a Deus, o Espírito Santo, ele faz isso conosco, ele faz com que a gente entenda, e talvez você não ouça, mas eu procuro ouvir o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo dá aquele toque, olha, preste atenção, confie em Deus, aí eu acendo a luzinha e confio no Senhor. E é o que eu pretendo que você faça também. É o que eu pretendo, né? E que Deus quer que nós façamos. Então, nós vamos habitar no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor onipotente, né? É a versão antiga, né? A sombra do Senhor onipotente. Olha, sabe, é assim. Por que temer? Essa é a pergunta. Por que não confiar? Confiar em Deus, nós temos que fazer apesar das crises. Não são as situações que determinam a nossa vida espiritual e não podem ser. Então, não são as situações que vão determinar se nós confiamos ou não em Deus. Deus continua o mesmo. E o mundo, como disse, né, Isaías, lá está escrito, não são deuses. As coisas que estão no mundo são perecíveis, né? Então, as coisas do mundo podem acabar de uma hora para outra. Torres gêmeas, símbolo do poder, caíram. Eu imagino, não sou americano, mas eu imagino que aquilo ali nunca poderia passar na cabeça de ninguém. E caiu. Não tem nada que não possa cair. A Babilônia, agora falando de uma outra torre, né? A Babilônia caiu, a Torre de Babel caiu. Então, nós temos que entender, a nossa confiança não tem que ser em coisas físicas, em coisas palpáveis. Eu vou confiar. As pessoas costumam, né, nos terremotos, se tiver um terremoto, eu vou para debaixo da mesa. Não é isso? É um bom procedimento, tá? O melhor é sair fora de alguns lugares, algum lugar que tenha teto, para não cair na sua cabeça. Mas não tem chance, está muito longe, tá bom, vai debaixo da mesa. Mas imagine o seguinte, qual é o peso da pedra que vai cair? Pode arrebentar a mesa. Então, a sua confiança não pode ser na mesa. Por mais que nós tenhamos regras, né, de segurança, nós temos, né, eu sei vários. Vá por ali, faça isso, não entre em elevador, não é? Tem muita gente que se salva dentro do elevador. A regra é não entre em elevador. Eu estava vendo um dia desse um programa falando, né, sobre o World Trade Center, tal, com imagens que eu nunca tinha visto, por exemplo, o Pentágono, né? Até hoje as pessoas, não, que o Pentágono não foi atingido, foi não sei o quê, várias coisas desse tipo, né, rolaram. Hoje eu vi a foto do Pentágono, a parede do Pentágono caindo, né, num documentário. Então, sabe, não existe segurança fora de Deus. A verdade é essa. Não existiu na época de Noé.
Não existiu na Babilônia, na Torre de Babel, não existiu no tempo de Noé, não existiu quando a terra abriu e entraram caiu dentro da terra todos os rebeldes que estavam se rebelando contra Moisés. Não existe segurança fora de Deus, a verdade é essa. Não existe segurança nas ações, no ouro, no dinheiro. Não existe segurança nessas coisas, existe segurança em Deus. Deus é a nossa segurança. Então, por que não confiar? Por que temer as outras coisas? Você tem que temer a Deus. É Ele que você tem que confiar. Então, confiar em Deus, apesar das crises, apesar da inflação, apesar das doenças, apesar dos inimigos, apesar do desemprego, apesar de qualquer coisa, confiar em Deus. Isso é fundamental. Como nós lemos, ai daquele que confia em outra coisa, carro, cavalo, qualquer coisa. Ai desses, sabe? Não se alie ao mundo, não se alie ao Egito. Não comece a ouvir muita coisa do mundo, não. Porque você vai ser alimentado, você vai ser desalimentado na sua fé. Quantas pessoas, né? Eu adoro um tema, eu adoro porque eu gosto desse tema, né? É o tema criacionismo. Quantas besteiras as pessoas ouvem como sendo verdades que não são, né? Nas escolas. E aí pegam e tentam rasgar a Bíblia. E não é verdade. Os cientistas mentem. Não confiem. E mentem muito. Se você quiser um exemplo, pegue um crânio, né? Um esqueleto, que eu vou tentar lembrar o nome. Então, eu sei que foi na Inglaterra encontrado. O homem de Piltdown, alguma coisa parecida com essa. Se você puser isso na internet, você vai achar com certeza. O homem de Pilt, P-I-L-T, alguma coisa, você vai achar um cientista mentindo, que ele queria provar uma lacuna que existia, então ele pegou, gente, osso, eu não lembro, se eu não me engano, era osso de porco, porque o fêmur era do tamanho parecido com o do homem, um dente de macaco, ele juntou e simulou como se fosse o homem de Piltdown. Se eu não me engano, é esse o nome do lugar lá. Eles mentem para desacreditar na Bíblia, para se exaltar. Então, confie em Deus, porque o homem vai estar sempre tentando fazer com que você vacile na sua fé. Não se alie ao Egito, não se alie ao mundo. Escolha estar debaixo da proteção de Deus. Isso vale a pena. Amém? Amém. O Senhor não quer que você seja vacilante nos seus caminhos, instável nos seus caminhos. Ele quer que você siga seguro, mesmo que as coisas venham, né, acontecendo ao nosso redor. Ele quer que você siga seguro. Como eu falei, e o testemunho está lá, né? É um documentário. O homem se salvou dentro de um elevador, que é o lugar que todo mundo diz, não vá para o elevador. Estava pegando fogo já no prédio, nas Torres Gêmeas, e ele foi salvo porque ele estava dentro do elevador. Não é que ele foi para lá, ele estava já lá. Talvez ele nem fosse, porque ele sabia das regras, não ia. Mas eu estou falando, a segurança não está nas regras que os homens fazem. Não está na escada externa. Eles podem fazer o que for, né? Eu até pensei, eu acho que eu vou mandar para alguém, algum engenheiro, fazer cápsulas para descer rapidamente. Um prédio desse, quantos andares? Alguém sabe mais ou menos quantos andares tinha o Trade Center? Mais ou menos. Qual o número? Mais de 100. Tá, vou chutar aqui 120 andares. Gente, descer escada externa, 120 andares. Uma vez me enganaram, estou brincando, tá? Mas eu fui à Pedra da Gávea. Subi na tal da Carrasqueira. Gente, o vento batia e me tirava da carrasqueira. Eu ia para o precipício, porque quem já foi lá sabe, né? É uma estradinha pequenininha que você começa a subir. E embaixo é um precipício. E o vento batia, né? 120 andares. Tem muito vento. Os prédios hoje altos desse jeito, eles têm molas para não quebrar, né? Para eles cederem
com o vento, ao vento. Então é uma coisa assim, impressionante. E o tempo para descer, 120 andares, é Deus. Deus protegeu muita gente, Ele salvou muita gente. Deus salvou, não os homens, não a estrutura do homem, não as regras dos homens. Claro que a gente tem que seguir as regras, porque as regras foram feitas em cima de uma incidência grande de salvamento. Então é melhor fazer isso do que fazer aquilo. Tudo bem. Mas, no fim das contas, quem dá a palavra final é Deus. Não é o Egito, não são as regras. E aí quebra-se as regras, as pessoas se salvam das maneiras mais estapafúrdias. Desculpa os mais novos, que nunca devem ter ouvido essa palavra, mas as maneiras mais diferentes possíveis. Gente, Deus, Ele não quer que a gente seja instável nos nossos caminhos. Ele quer que a gente seja firme e siga firme. Ele quer que nós confiemos nele, que não duvide dele. As coisas são ruins, são perigosas, são ameaçadoras. Elas são assim, né? A inflação está aí, o desemprego está aí, a violência está aí. Gruda no Senhor. Cola no Senhor. Parece que é propaganda própria, mas não deixa de vir a culto, porque no dia que você precisar, você não sabe como você tem que ser alimentado. Eu preguei no domingo, né, e eu não vou falar quem foi, mas eu preguei aqui no domingo uma palavra, foi justamente essa: a gente tem que encher a candeia, a gente não sabe quando vai precisar. Pois aconteceu no mesmo dia, ou dias depois, com uma pessoa, e ela veio falar comigo, eu precisava daquela palavra, porque foi exatamente o que aconteceu. E aí eu lembrei, você vem aqui, você recebe, se você abrir o seu coração, você recebe o que você precisa para a sua vida, para se sustentar. Gruda no Senhor, se ponha debaixo do abrigo do Altíssimo, e aí você vai ter o livramento. E diga ao Senhor: Tu és o meu Deus, em quem eu confio. Você pode falar essa frase? Tu és o meu Deus, em quem eu confio. Não confie em carros e cavalos, em exércitos poderosos. Nesse documentário, falando, só para você entender, essa pregação já estava feita antes do documentário que eu vi, mas é porque é uma ilustração, e quando eu vou te contar, eu estava saindo de uma prova para entrar na escola de guerra naval, uma prova muito difícil, prova de história que eu conto aqui, que eu tirei uma nota boa, apesar de ter até deixado de estudar algumas coisas. Quando eu saí daquela prova, a gente lá fica isolado lá dentro. Quando a gente saiu para voltar a estudar, isso era um fim de semana, 11 de setembro foi que dia? Alguém lembra? Foi durante a semana. Mas eu sei que eu estava de licença ou de férias, alguma coisa assim. Eu poderia ter ido para casa e fui estudar, para poder fazer a prova do dia seguinte, Então a gente ia junto num grupo, aí depois voltava. Bom, aí falaram, 2 aviões bateram, e a gente não sabia de nada ainda, era de manhã. Aí eu pensei assim, isso aí é cascata, não é possível. Os aviões vindo, aí eu imaginei de algum lugar, a bateria de costa americana, tudo míssil, ia detectar muito antes e ia destruir. Eles não esperavam, veio de dentro. Quando eu soube, eram aviões civis, aí eu, porque quando falaram aviões bateram nas Torres Gêmeas, eu imaginei aviões vindo de outros lugares, para bater, e aí eles teriam abatido, mas eles não contavam que decolassem de um aeroporto cheio de gasolina de aviação, querosene de aviação, e entrasse nos prédios. Sabe, nós não estamos nunca protegidos. Você pode imaginar que nós estamos. Nós podemos fazer o máximo para estar, mas quem nos protege é Deus. Talvez a soberba de achar, e eles eram e ainda são, o país mais poderoso do mundo, tenha sido abalado por causa desses fatos. Eles não conseguiram se defender.
tendo uma tecnologia tremenda, e aí o documentário fala, né? Existem vários meios de comunicação criptografados para ninguém saber o que é. Aí a Condoleezza Rice, eu acho que é assim que se fala, né? Ela falou que a gente usou telefone celular comum, falando coisas ultra secretas pelo celular, porque tudo falhou. Eles não tinham a tecnologia maravilhosa, falhou, não tinham. Sabe, é Deus, não é a nossa força, não é a nossa tecnologia. Isso não nos garante nada. Ah, não, eu vou ter uma excelente educação para o meu filho, porque aí ele vai ter emprego. Não é verdade. Você tem que confiar em Deus. Você tem que dar educação a ele, mas sempre confiando em Deus. E que ele confie em Deus também. Sabe, não há garantias. Nossa garantia é Deus. Eu queria que você abrisse Tiago capítulo 1. Já estou acabando. Tiago capítulo 1. Versículos 5 a 8. Tiago está lá no final do Novo Testamento. Procura Hebreus e você vai achar Tiago. Acharam? Primeiro livro depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1. Eu falo para procurar Hebreus, que é um livro maior, tá? Tiago é um livro menor, mais difícil de achar. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, mais uma vez eu começo a falar antes para você entender o que está sendo falado, mas o que eu quero enfatizar é outro versículo, tá? Então nós vamos ler até o 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, aquele que duvida, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Nós não podemos ser instáveis. Nós titubeamos algumas vezes, claro, coisas vêm fortes sobre nós, a gente tem o baque, mas é ter o baque e reagir certo. Não pode permanecer no chão, não pode permanecer se achando coitadinho. Você tem que confiar em Deus. Se Deus permitiu que acontecesse aquilo, você vai resistir, você vai conseguir seguir em frente. Então, diz lá no versículo 6, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você não é para ser assim. E aí diz no versículo 7, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, ora está bem, ora está mal, está crendo, não está crendo. Não podemos ser assim. Nós temos que confiar no Senhor. Deus não merece e não quer, por tudo que Ele já fez por nós, homens e mulheres, por tudo que Deus já fez, não duvidem do Senhor, não deixem de confiar no Senhor, não fiquem inseguros, não fiquem sem fé, não fiquem com medo, não faça isso. Confia no Senhor. Amém? Amém. Se você hoje, nós vamos orar, nós vamos cantar uma música, os músicos podem se preparar, por favor. Nós vamos cantar uma música e depois nós vamos orar. Se hoje a sua situação eu estou com medo, você tem que entender e mudar esse sentimento. Você tem que pedir a Deus para tirar, porque só Ele pode.
Porque, eu digo, só Ele pode proteger. Você pode até confiar em coisas, erradamente confiar em coisas. Você pode confiar e estar no caminho errado. Aliás, se não estiver confiando em Deus, você está no caminho errado. Qual é a sua confiança? Não. Na época, de um presidente anterior, as pessoas confiavam em caderneta de poupança. Os mais velhos sabem, confiança, não, caderneta de poupança, dá sempre, eu acho que era 0,5% acima da inflação, era tudo controladinho. Aí o homem veio e pegou o dinheiro de todo mundo que não sabia, Depois soube-se que alguns foram avisados, mas quem não soube ficou sem dinheiro. As pessoas tinham que entrar na justiça para reaver o dinheiro. Não tem segurança, caderneta de poupança, nada. Confie em Deus. Você pode botar o seu dinheiro na caderneta de poupança, mas antes pergunta a Deus: eu faço isso, eu faço aquilo, o que eu tenho que fazer? Aí Deus vai lá e ouve também, tira da caderneta de poupança. Aí você, não, eu não vou tirar não, porque é seguro. Pronto, se deu mal. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar e depois nós vamos orar. É uma música nova, deve ser, sei lá, do século XIX. Eu estou falando sério, é mesmo do século XIX, tá? Ó, por que duvidar? Já tinha acabado a pregação, eu nem lembrava dessa palavra. Você sabe que eu não lembro de letra nenhuma, eu lembro da música, letra não. Aí eu comecei a cantarolar o estribilho dela, aí depois eu fui ver que tinha a palavra duvidar. Aí eu falei, Deus está mandando essa música, para mim. Música do século passado, 2 séculos atrás. Amém? Vamos lá. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, somos remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás e bonança se faz, pois com ele seguro será. Sem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre se vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem se pode suster. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, somos remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será.
Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aumenta um pouquinho meu retorno. Amém. Deus é bom. Feche seus olhos. Se você entendeu, se você ouviu o Espírito Santo, você vai agora abrir para Deus aquilo que te incomoda, aquilo que te deixa abalado, aquilo que você teme porque te abalaria se acontecesse. Abre agora para o Senhor, confia nele, porque ele não se agrada daqueles que não confiam. Ai daqueles que confiam na sua própria força, em carros e cavalos, e não confiam no Senhor, o Todo-Poderoso. Senhor, nós pedimos, Pai, que Tu venhas sobre as nossas vidas, Pai. Que Tu, Pai, tire de nós o medo, a aflição. Ó Pai, tira de nós, Senhor, sentimentos que são postos, ó Pai, são alimentados pelo mundo, Senhor. Tanto para nós nos sentirmos seguros nas coisas erradas, como para nós temermos, Senhor, quando temos a Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, trabalha cada coração nesse lugar, Senhor. Ó Pai, Tu sabes o que cada um tem, Senhor, no coração, como medo, como aflição, Pai. Ó Senhor, eles são vários, são tantos, ó Pai, diferentes, Pai. Cada pessoa, Senhor, tem seus próprios medos, Pai. Medos de repetir erros de familiares que já fizeram isso ou aquilo, Pai. Medo de fazer os próprios erros novamente, Pai. Tira, Senhor, dá libertação, Senhor, dá, ó Pai, confiança em Ti, Senhor, dá santificação para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos depender de Ti, Senhor. Que nós possamos navegar confiando em Ti, Senhor. Que nós possamos soltar o cabo das nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Confiando que Tu estás no barco conosco, Senhor. Oh, Pai, que a gente reme, Senhor, mas confiando em Ti, Senhor, na Tua direção, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor, ó Pai, uma semana maravilhosa na Tua presença. Nos permite, Pai. Nos permite andar, Senhor, seguros em Ti, Pai. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria que todos ficassem de cabeças baixas. Que você, num ato de fé, num ato de dizer: Deus, eu preciso disso. Eu preciso mudar, eu preciso reagir. Eu preciso confiar em Ti. Que você levante sua mão em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Mais alguém? Quem já levantou pode abaixar a mão. Senhor, Tu viste, ó Pai, viste, Senhor, quem levantou suas mãos, quem precisa da Sua ajuda de uma forma especial, Pai. Traga o Teu socorro bem presente, Senhor. Traga, Senhor, a proteção, ó Pai, que Tu nos dá no Teu abrigo, Senhor. Que essas pessoas busquem a Tua presença mais e mais, Senhor. Que eles consigam isso, Pai, que eles consigam a Tua presença, Senhor, que nos trará confiança em qualquer situação, diante de qualquer inimigo, físico ou não, Pai. Ô Senhor, nos protege as nossas vidas, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus, Senhor. Retira todo o mal, Senhor, as armadilhas, Pai. E principalmente nos alimenta a fé, Pai. A fé, Senhor. Até o último dia das nossas vidas, ó Pai. Ou a Sua vinda, Senhor, que nós tenhamos a nossa fé renovada, Pai. Aqueles que estão com a sua fé enfraquecida, Senhor. Aqueles, Senhor, que chegaram aqui abalados, Senhor, que chegaram aqui, ó Pai,
para ouvir uma palavra agradável, Senhor, simplesmente ouvir uma música, cantar a Ti, que o Pai saia daqui transformado, Senhor, renovado, restaurado, ó Pai, com vigor novo, que seja assim, nós te pedimos em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Você pode dizer glória a Deus, glória a Deus. Amém. Feche seus olhos comigo novamente. Senhor, nos ajuda nessa semana, vá conosco, nos traga a Tua casa, as mulheres na terça, Senhor, todos na quinta, Senhor, ou no domingo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos acompanha nos nossos trabalhos, nossos afazeres, Senhor. Retira os nossos medos, Senhor, nos ajuda a seguir corretamente as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, nos fala, Espírito Santo, que nós possamos ouvir e obedecer. Que seja assim. Nós te agradecemos por tudo que fizeste nessa noite, nesse dia, Pai, e fará nessa semana. E por tudo te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você pode cumprimentar o seu irmão